Muito bem, nós estamos gravando mais um vídeo e nós estamos falando nos vídeos que nós estamos gravando sobre os bastidores da instituição Igreja Universal. Tudo que acontece por trás do altar desta instituição, que aparentemente é uma igreja evangélica. Aparentemente, ela prega a verdade, aparentemente está fazendo bem para as pessoas, mas a verdade é que essa instituição tem deturpado totalmente a Bíblia e tem levado heresias para o povo. E infelizmente é o que está escrito. O que está acontecendo hoje dentro de várias denominações, não é só a Universal. Todas as denominações que a prioridade são bênçãos, são vitórias e principalmente prosperidade, pode ter certeza que eles estão deturpando o verdadeiro evangelho. Então, não é somente a Universal, são várias outras denominações que têm feito o mesmo trabalho, têm o mesmo segmento e no final, a maioria das pessoas que têm ido a estas instituições, elas estão sendo enganadas e estão tendo a sua vida totalmente destruídas por causa desta prática. E o exemplo é da maioria dos e-mails e mensagens que nós temos recebido de obreiros, de membros, de pastores, de esposas de pastores, que ainda estão dentro da instituição. Eles estão mandando as suas mensagens desabafando, porque eles não suportam mais. A sua grande maioria estão despertando. E só estão lá dentro ainda, principalmente os pastores e esposas de pastores, por várias situações. Primeiro porque eles não sabem o que vão fazer se sair da instituição, porque estão lá dentro já há 20 anos, há 15 anos, muitos largaram trabalho, estudos, e muitos nunca nem trabalharam. Então, o maior problema é esse. É como uma esposa que nós temos sempre, eu tenho falado com ela e o seu esposo. Eles são de Fortaleza, e eles estão decididos a sair. Não só eles, como outros. Eu só estou citando este exemplo. E eles disseram para mim: pastor, nós queremos sair, nós estamos decididos a sair. Mas nós temos que colocar a nossa vida em dia, pagar as nossas dívidas que temos, guardar algum dinheiro para a gente poder decidir e abandonar. Porque nós descobrimos que verdadeiramente a Universal não é uma igreja. Aqui não se prega o evangelho. Aqui é uma empresa onde só busca lucros financeiros. Então, além dela e do seu esposo, são vários outros pastores que já estão decididos a sair. Mas o grande problema é esse. E tem muita gente que às vezes não entende. Por que não sai ainda? Já descobriu a verdade, por que não saiu? Porque tem esposa, tem filhos, e eles não são como muitos que roubam. Eles são honestos. Então, eles querem sair e viver uma vida digna. Então, eles estão se preparando para isso. E pode se preparar, viu? Porque muitos vão começar a sair da instituição, porque eles já perceberam que tudo que nós estamos falando, tudo que o bispo Alfredo está falando, tudo que o bispo Natan, o pastor Israel está falando, é verdade. E eles sabem que são verdade, que é verdade. Então, eles estão despertando e abrindo seus olhos. Tá? Inclusive, nós recebemos uma mensagem de um pastor que ele disse o seguinte, que a maioria, esse é um dos motivos
que a fogueira santa de Israel, esse mês de dezembro, foi fraca. Porque os próprios pastores, eles não estão mais aderindo a isto. E outra, a maioria estão assistindo os nossos vídeos. E a conversa entre eles, antes das reuniões de pastores, ou quando eles se encontram, é exatamente sobre os vídeos que nós estamos colocando na internet, falando de toda mentira que passa por trás do altar da instituição Igreja Universal. Então, a maioria não está mais colocando aquela força na campanha. Porque você sabe que quando chega a época da Fogueira Santa, todo mundo vive isso. Assim como na nossa época a gente vivia. Era um mês inteiro falando da campanha, dormia pensando na campanha. Tudo que fazia era em prol da campanha. E muitos pastores não mais estão fazendo isso. Só estão plantando para não serem humilhados ou serem chamados a atenção. Mas eles estão fazendo de qualquer maneira. Não estão mais colocando aquela força e não estão mais obedecendo aos seus líderes. Esse é um dos pontos que a campanha foi tão fraca. E o outro ponto principal, além dos pastores, muitos não estão mais aderindo a isto, porque já despertaram. O ponto principal é que o povo, eles não estão mais fazendo sacrifícios como fazia antigamente. A grande maioria, só para não passar por constrangimentos, estão pegando os envelopes, mas estão levando envelope vazio. Ou colocando 10, 15, 50 reais, não estão mais sacrificando. Então, o primeiro motivo é esse. Os pastores não mais estão se entregando à campanha. Estão fazendo para não serem humilhados, não serem tirados, expulsos. Mas eles não mais estão obedecendo. E o ponto principal é este. O povo da igreja, os obreiros, eles não mais querem e não mais estão aderindo a isso. Tá bom? Eu quero ler aqui para você uma mensagem. Nós temos recebido várias mensagens, tá? Mas tem uma mensagem que chegou para mim hoje, inclusive áudio também. Eu vou colocar para você ouvir. Eu quero ler um pouco aqui primeiro dessa mensagem, para você entender o que os nossos vídeos está causando dentro da instituição, tá? Você vê que o bispo Natan, o bispo Alfredo, tem vindo com várias denúncias. O pastor Israel está vindo aí com vários áudios, testemunhos de pessoas que estão abandonando a instituição. E nós estamos levando, nos nossos vídeos, a coisa principal que nós estamos levando é a mensagem, é a palavra. Eles estão vindo com todas as denúncias. O pastor Israel com os áudios, com os testemunhos dessas pessoas que largaram a instituição. E o Espírito Santo, ele está nos usando para isso, para levar a verdade para você. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a palavra, mas eu quero mostrar nesse vídeo esse áudio e esta mensagem que eu recebi hoje. O rapaz começa a falar, ele é obreiro, tá bom? É obreiro, aliás, ex-obreiro, e é liburde da instituição. Eu não vou falar o seu nome, tá bom? Mas ele começa basicamente assim. Diz assim: boa tarde, pastor Gilar. Gosto muito de assistir os seus vídeos e tenho compartilhado os seus vídeos, os vídeos do bispo Alfredo, do bispo Natan e do pastor Israel também. E nós temos visto que tudo que vocês têm falado nos vídeos é verdade, tá bom? E aqui embaixo, vamos direto aqui para os áudios, para você entender o que ele passou,
na instituição. Vamos ouvir aqui. Obrigado, pastor. Não, quando eu saí, para mim foi um alívio, porque eu não tinha vida, na verdade, né? Porque quando a gente é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo, se converte, a gente tem uma força muito grande, a gente recebe algo de Deus, né? E o que a gente faz? A gente é inocente, vai ajudar as pessoas que mais precisam, se dedica, entra de obreiro, Deus começa a usar a gente vê a obra de Deus só com pureza, tudo com pureza, né? E aí onde eles se aproveitam, né? Das pessoas humildes, simples. E eu não vou dizer para o senhor, fui muito abençoado na igreja, mas eu tinha consciência que eu era abençoado, não por causa dos votos que eu fazia, mas por causa da minha dedicação à obra, por causa do meu serviço gratuito a Deus. Deus me honrou. Só que assim, eu perdi tudo, porque da mesma maneira que eu recebi, eles me tomaram, né? Ou seja, eles tomam, se você não der, eles te amaldiçoam, o senhor sabe disso. Uns 4, 5 pastores me amaldiçoou. Eu me sinto até meio constrangido de falar isso para o senhor, mas é a pura realidade. A que ponto nós chegamos, pastor? A que ponto nós chegamos? Tá cheio de vídeo aí no YouTube de pastor em cima do altar, amaldiçoando o povo, porque a pessoa não quer pegar um envelope, a pessoa não quer dar dízimo. Ou seja, esses caras estão de brincadeira, esses caras estão lidando com almas, eles ficaram loucos, né? E tem gente que ainda defende eles. Engraçado, pastor, tem gente que ainda defende esses caras. Eu não sei como tem gente cega, né? Então, quando Deus me abriu os olhos, eu saí, eu fiquei um mês orando a Deus, falei, ó Deus, me dá uma direção, saí, né? Foi difícil, é difícil pra gente, porque a gente constrói uma família, a gente constrói uma amizade, a gente vive de casa para obra. As pessoas que a gente conversa, as pessoas que a gente almoçava juntos, participava de Santa Ceia, sabe? Então a gente vê a inocência. O que ele está falando é verdade, que principalmente os jovens, muitos permanecem na instituição porque largaram as amizades. E é o que ele está falando aqui, se constrói uma família, porque larga as amizades, e as únicas amizades que ele tem está lá dentro da instituição, porque largou as amizades dos vizinhos, as amizades da escola, e as únicas amizades que eles têm está dentro da instituição. Então, é isso que tem prendido muita gente dentro da instituição. Mas muitos não creem mais, não estão mais obedecendo, mas permanece lá. Esse é um dos motivos, porque os únicos amigos que eles têm estão lá dentro. E você viu ele falando aqui que 3 vezes ou 2 vezes o pastor amaldiçoou ele. Agora, vamos ouvir mais. A gente começa a gostar das pessoas, conhece pessoas novas, pessoas boas, pessoas más. E na obra de Deus também tem más pessoas, né? Foi o que eu mais conheci na obra, foi gente de coração ruim, gente má, né? E como eu falei para o senhor, eu fiz imposto durante 4 anos, dediquei toda a minha vida, né? O senhor sabe que não é fácil. Passei na mão de 7 regional, nenhum me poupou. Fiz 3 ou 4 exames, tudo por minha conta, tirando dinheiro do meu bolso. Passava 1 mês, 2 meses, o pastor rasgava o exame, falou, não vou te mandar. Sabe, aquilo machucava, porque a gente quer ganhar almas. Meu intuito era ganhar almas, né? Eu fiquei acho que uns 4 a 5 anos fazendo trabalho de presídio, né? Todo domingo, quarta, eu estava dentro dos presídios ganhando almas para Jesus, né? E a igreja nunca me ajudou nem com a passagem, se eu ter uma ideia. Fazia isso gratuitamente. E como eu já falei para o senhor, fui muito abençoado também na obra, só que como a gente participa de Fogueira Santa de propósito, tem que ajudar a igreja, tem que fazer das tripas coração, né?
dinheiro uma hora acaba, dinheiro é papel. E quando eu mais estava precisando na obra, eu fui falar com o pastor, né? Eu não ia pedir dinheiro para ele não, só queria uma palavra dele, uma palavra amiga dele, para ele me ajudar em oração. Sei lá, me dá uma direção, porque o pastor, querendo ou não, ele tem, né, uma visão mais ampla, ele está ali 24 horas no altar para ajudar aqueles que estão embaixo. E simplesmente ele pegou e me criticou, começou a me criticar, começou a ligar para outro pastor que saiu, que ele era novo, perguntando se eu era problemático. Pô, com 15 anos de obra, pastor, de obreiro problemático, meu, para aí. Então eu peguei e fui falar com ele, ele pegou, não me deu muita atenção, virou as costas e saiu andando. Aí desse dia para cá eu falei, ó, pastor, eu não gostei, falei na cara dele, eu não gostei da atitude que o senhor tomou, isso não é atitude de homem de Deus. Inclusive, ele já vinha fazendo as coisas de uma maneira errônea há muito tempo, porque o bispo Romualdo deu uma ordem para os pastores aqui em São Paulo, não sei se é da época do senhor, que não era para os pastores ficar pedindo dinheiro para os membros, os obreiros, essas coisas todas, né? Não era para pedir, era para pedir na oferta, dízimo, não era fazer reunião para pedir, né? E infelizmente a gente ia para a reunião do bispo Romualdo, quando voltava, na mesma semana o pastor reunia todos os obreiros e ficava pedindo dinheiro. Ou seja, eu não sei se era enganação também, eu acho que era tudo combinado. Aí ele pegou, virou as costas e saiu andando. Aí eu peguei e fiquei um mês andando. Saí lá na igreja, né? Ia em outra igreja, mas não ia lá. Aí fiquei um mês orando a Deus, fui lá e entreguei o uniforme, né? Eu tenho ideia, ele nem me ligou para saber como que eu estava, como que eu estou até hoje. Então é isso aí, pastor. Eu conto com as suas orações. É um orar pelo outro, mas graças a Deus estou firme, tá? Minha consciência está tranquila. A minha consciência está tranquila, porque tudo que eu fiz, só fiz coisa boa. Isso eu confesso para o senhor. Só fiz coisa boa, pastor, só recebi coisa ruim do ser humano. Se eu ter uma ideia como que é o ser humano, né? Só recebi burdoada, paulada, desculpa a expressão, né? Escruncho, humilhação. Mas vamos em frente, tá? Vamos continuar aqui ele falando. Tem mais um áudio dele aqui. O Evangelho de Cristo, pastor, que está sendo pregado hoje aqui no Brasil, esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. Hoje, qual é a obra que eu estou fazendo? Se eu tiver e ver alguém com fome, eu vou dar comida para ele. Eu vou comprar cesta básica, eu vou ajudar o próximo, né? Isso que agrada a Deus. Vou falar de Jesus para ele, né? Mando ele procurar uma igreja evangélica, eu não vou dar nome de placa de igreja nem nada. Mas hoje, se eu tiver um prato de comida, eu divido com o meu próximo, né? Qualquer coisa, eu posso ficar bilionário, mas eu nunca vou me afastar das pessoas mais pobres, aquelas, principalmente pessoas necessitadas, né? E aquelas que estão desviadas das igrejas, que são as ovelhas perdidas de Jesus Cristo. Essas ovelhas, eles vão prestar conta a Deus. E é essas pessoas que a gente tem que resgatar. A gente que ainda tem um pouco de força. E Deus nos chamou para isso, para resgatar essas pessoas que estão sofrendo e levar para ela a esperança. O Senhor nem imagina, né? Quando uma pessoa chega para mim e me dá uma palavra, sabe? Me dá faz uma oração por mim. A pessoa que demonstra que ainda há amor pelo próximo. Isso me deixa muito feliz. Isso é a obra de Deus, né? Agora o que me entristece é ver pastor andando de Lamborghini, que nem eu vi aqui o carro da Universal aqui, Lamborghini, Ferrari, e os caras não estão nem aí, o povão. Isso não é obra de Deus não, nunca foi. Quer dizer, o que ele está falando é tudo verdade. Eu estou colocando um pouco o celular próximo para você poder ouvir bem. E isso é verdade. Eu lhe faço uma pergunta. Quem tem o melhor carro? São os membros, os obreiros ou os bispos da Universal? Como ele falou agora há pouco aqui. O bispo saindo de Lamborghini.
quem tem os melhores salários? São os membros, os obreiros ou a cúpula da Igreja Universal? Porque quando nós entramos, quando eu entrei na época, 90, 91, se eu não me engano, nós recebíamos ajuda de custo. E por causa da compra da Record, naquela época, que foi em 89, se eu não me engano, nós ficamos alguns meses sem nem receber ajuda de custo. Só que hoje, não é mais ajuda de custo. Eles recebem um excelente salário mesmo. Porque ajuda de custo de 9 mil, de 7 mil, 5 mil, ajuda de custo de 4 mil. Se os membros da igreja, os obreiros, se matam para sobreviver, o Brasil vivendo essa crise que está vivendo aí, então não é mais ajuda de custo. E naquela época, quando nós entramos sabendo da dificuldade. Nós sabíamos da dificuldade. Não tinha cama para dormir, dormíamos no banco, não tinha lençol, não tinha fogão para fazer comida. Hoje, quando o obreiro vai fazer burde, ele sabe de todo o conforto que hoje a igreja oferece. Então, naquela época, no início, nós entramos porque realmente queríamos fazer a obra de Cristo. Queríamos ajudar as pessoas. Hoje, a grande maioria entra porque quer desfrutar do conforto que hoje tem. Olha para o pastor, tá impecável. Camisa de R$300, né? O terno de R$1.000, de R$5.000, o sapato de R$500. Então, o carro, a casa, quer dizer, ele já entra visando conforto, visando lucro. É diferente como no início, quando nós entramos, tá? Então, eu quero dar uma pausa aqui, e tem muito mais coisas que ele falou importantes, e pode ajudar muita gente que está assistindo esse vídeo. Tá legal? Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê um ok, compartilhe aí para os obreiros, para os pastores, para os membros da igreja. Se inscreva no meu canal, porque nós estamos na luta. E pode ter certeza que tudo que está em oculto por trás do altar da instituição Igreja Universal vai se revelar. Isso você pode ter certeza. Não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.